Bom dia a todos, estamos iniciando a nossa escola interativa, hoje sobre eficiência, uma escola super especial que a gente está fazendo de 3 pontos diferentes do estado. Então eu aqui em Curitiba, com a nossa equipe da escola interativa, com a Renata, com a Célia, com a Anísio, que é lá do Parque da Ciência, está aqui ajudando também a gente na moderação dos comentários. E lá de Maringá, a professora Débora, da UEM, e lá de Foz do Iguaçu, o Fabiano, que é lá da Itaipu. Então, eu vou passar a palavra para eles. Essa é uma continuação daquela escola do eficiência que a gente fez na semana passada. Então, eles vão estar dando algumas instruções para divulgar a proposta e como os alunos fazem para mandar os seus projetos para essa feira de ciência. Eu vou passar, então, a palavra lá para o Fabiano, que vai começar. Fabiano que começa, né? Ok, começo sim. Então, beleza. Boa escola para todo mundo. Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos que estão aqui conosco, né? É um prazer enorme poder fazer essa escola interativa desde Foz do Iguaçu, conversando sobre método científico na educação básica e também a proposta da Feira de Ciências Aficiências, né? Hoje eu e a Débora, a gente tem uma pauta especial sobre a questão do projeto, como é que a gente faz esse projeto, as etapas dos projetos de pesquisa científica. Eles são diferentes daqueles projetos e trabalhos que a gente geralmente está acostumado a fazer na escola, e é isso que a gente quer trazer para vocês. A ideia é facilitar a vida de quem vai orientar estudantes, e espero que a gente possa responder todas as dúvidas aí e fazer uma boa escola interativa. Débora, você. Bem, bom dia a todos, também estou aqui em Maringá, para nós é uma novidade essa escola interativa em lugares diferentes, mas vamos abordar novamente, continuando o tema do método científico e tendo subsídios e trocas de ideias para a elaboração do projeto. Eu quero chamar aqui o meu slide para a gente olhar para essa sequência de passos e retomar ali quais são os passos que nós seguimos para o desenvolvimento de um estudo pelo método científico. Vocês visualizam aí um cartaz, e esse cartaz ele traz para nós 10 passos. A gente conversou na outra escola interativa essencialmente sobre o passo número 1 e o número 2, que estão aí. Primeira coisa, observação do nosso mundo ao redor, observação dos fenômenos, e o segundo passo, elaboração das perguntas. Uma vez que a gente começa a ter perguntas, a gente entra agora no terceiro passo, que é planejar, fazer um projeto, um planejamento ou uma agenda. Vocês conseguem ver direitinho aí esse terceiro passo? Muito bem. Então, o planejamento é a etapa que nós nos encontramos em relação a eficiências neste momento. Vocês, professores, vocês, estudantes, que vão participar da eficiências, têm até 28 de agosto para enviar uma proposta de projeto. Muitas vezes, os pesquisadores imaginam que deveriam começar com um belo título. E eu vou já dizer para vocês que o título ele vai ser provisório. Não se preocupe com o título. Preocupe-se com elencar as ideias, pois o título será alinhado conforme você evolui no resumo. Fabiano, você me escuta? Débora, eu concordo com você, realmente quero conversar um pouquinho sobre o título, né? As pessoas ficam um pouco afoitas, querendo criar um título, e muitas vezes elas colocam um título, às vezes até bem marqueteiro, né? Então,
que chama atenção do avaliador, chama atenção do grupo. Isso ele é interessante, ele é uma ferramenta que faz na hora da apresentação, destaca o trabalho, porém a gente tem que cuidar para que ele traga a essência do trabalho. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa coloca no título vida, né, a palavra vida, e aí fica pensando assim, vida, mas vida sobre o quê? Como que se dá essa vida? O que a pessoa quer trazer, né? Então, teve um que me chamou muita atenção na feira passada, que dizia: as margens do rio tal, sentei e chorei. E eu fiquei pensando assim, bom, é uma pessoa que lê, né, está acompanhando aí os best-sellers da literatura, mas o que exatamente ela está querendo trazer, né? Então, pode complementar esse título, talvez, bom, as margens do rio tal, sentei e chorei, uma abordagem ecológica, ou um olhar sobre a questão ambiental. Então isso traz para o leitor do resumo, ele já começa a ter uma ideia daquilo que ele vai encontrar. Bom, a abordagem então vai ser para as questões ambientais, vai ser para a questão, ou poderia ser a margem do rio, tal, sentei e chorei, né, uma abordagem social. Então eu sei que eu vou olhar para as questões sociais que estão envolvendo o entorno daquele rio. Esse é um ponto que as pessoas às vezes já querem dar na saída, na arrancada, já ter o título. Mas o título é uma coisa que realmente coloca um provisório e lá no final, quando você já sentiu todo o trabalho, já tem todo o sentimento em relação a ele, esse título ele vai surgir naturalmente. Isso mesmo, acho que, como bem o Fabiano falou, o título no final será o menor resumo do seu trabalho, como se ele for o mais esclarecedor e atrativo possível. Mas realmente a gente começa com um provisório. Então vamos mudar a forma de falar. Vamos deixar o título de lado e vamos tentar começar com o objetivo, né? Porque aí sim a gente começa a delinear o trabalho. Como escrever um objetivo de um resumo, um objetivo de um projeto. Como escrever os objetivos, porque nós podemos ter mais que um, também do projeto. Uma vez que a gente definiu o tema, escolheu o tema, aí nós entramos então na questão da escrita. E o Fabiano tem ali para nós a contribuição de verbos que podem ser usados em uma pesquisa. Então, quando nós vamos escrever objetivos, a frase ou as frases do objetivo começarão com verbos no infinitivo, né? E ali a gente tem a sugestão de alguns termos que podem ser usados. Vamos imaginar que será um estudo ecológico e que você fará a identificação, a localização, a contagem, o reconhecimento de espécies de insetos num parque. Então você poderia colocar lá, identificar as espécies de insetos presentes, né, no parque, na estação do ano tal, na cidade tal. Vamos imaginar que você quer descrever a estação, a condição climática de um município. Então, descrever a variação térmica do município tal, no período tal. Então, são verbos que nós podemos usar para construir frases que vão expressar no papel aquilo que nós queremos fazer. E é importante que você construa com o aluno diversas frases, mesmo que depois vocês vão fundir algumas, eliminar outras, ver o que é factível e o que não é factível de ser feito. Mas a escrita, ela nos ajuda a colocar as ideias no papel e organizar as ideias na cabeça. Débora, quero que, por favor, né, continuar visualizando o quadro aí com as palavras e chamar a atenção para como muda
toda a proposta do trabalho quando a gente altera o verbo. Quando a gente fala ali no objetivo de pesquisa, tem essa coluna, essa primeira coluna que fala conhecer, compreender, analisar, sintetizar, avaliar, é o sentido que estes verbos que estão do lado direito vão gerar para nós, quando estamos lendo um trabalho de um estudante. E isso muda bastante também o trabalho que o grupo vai desenvolver ao longo da sua pesquisa, porque a gente tem diversos tipos de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho disso, dessas diferentes pesquisas e também das diferentes ferramentas que nós usamos. Agora, ali, quando eu falo que eu vou comparar alguma coisa, eu já entendo que haverá 2 ou mais eixos de pesquisa e esses 2 serão comparados uns com os outros. A inovação do grupo está nesta comparação, em juntar esses 2 elementos que antes não haviam sido colocados lado a lado. Quando eu falo compreender algo mais, eu já estou me referindo a questões que são mais de um fenômeno que acontece. Ele ainda não foi muito investigado e eu estou me propondo a investigar, compreender melhor como se dão esses fatos. Exemplo, tem uma situação que acontece no Facebook agora dos grupos secretos. Percebo que tem uma proliferação muito grande de grupos secretos que antes era incomum, porque as pessoas colocavam toda a informação abertamente e a minha proposta é compreender melhor por que as pessoas estão optando em ter grupos fechados em relação a ter grupos abertos. Quando eu falo compreender algo, já eu tenho um eixo central de pesquisa e eu posso trazer a ele outros fatores que estão orbitando próximo desse eixo central. Isso muda totalmente o trabalho, porque quando eu estou compreendendo algo, toda a minha atenção vai para este ponto. Quando eu estou comparando, eu preciso descrever pelo menos 2 pontos, né? E a mesma questão vai quando a gente entrar na história de, vamos avaliar. Por exemplo, se eu vou avaliar, eu já estou entrando numa outra ideia, que seria assim, ele vai avaliar uma determinada situação, ele vai estabelecer parâmetros de avaliação que podem ser objetivos e também podem ser subjetivos, e ele vai descrever aquele objeto ou aquele fenômeno e classificar dentro de determinados parâmetros, os quais estão escritos dentro do trabalho também. Por exemplo, um bem simples que é fácil a gente pensar, eu vou avaliar a questão da qualidade da água. Já tenho uma quantidade de indicadores de qualidade da água aceitos e comprovados cientificamente. Vou fazer uma análise dessa água e vou avaliar. Também vou avaliar a percepção da comunidade sobre a qualidade da água e como ela se relaciona com esta água. Entrei num outro universo, que é um universo subjetivo, a qual eu vou precisar desvelar desta comunidade quais são os seus sentimentos, quais são os seus hábitos. Provavelmente vou entrar numa pesquisa mais aberta, de questões não objetivas, né? Quando a pessoa entra para um âmbito de avaliação subjetiva com perguntas e respostas já pré-estabelecidas, é possível, porém o resultado ele vai ficar maquiado dentro do olhar que esse pesquisador tem sobre o fenômeno. E ele vai perder a oportunidade de descobrir algo realmente novo que virá da livre manifestação das pessoas entrevistadas. Então isso, aqui a gente pegando esses 3 aqui, a gente já consegue ter uma ideia da importância que é nós pensarmos bem naquilo que nós queremos fazer e colocar um verbo lá no objetivo que traga exatamente isso. Muita atenção, não se preocupem em ter isso tudo resolvido já desde o início. Débora. Eu quero destacar também, neste exemplo da água, dando mais alguns exemplos. Então, como você comentou, como o Fabiano comentou, se usarmos comparar, você vai comparar a qualidade da água
na época de seca e na época de cheias, ou vai comparar em diferentes municípios. Então, além dos critérios a serem comparados, você terá sempre mais de um fator, né? A água do município de Maringá comparado com a água do município de Curitiba, ou a qualidade da água em janeiro e a qualidade da água em julho. Então, esta construção do verbo, a utilização do verbo, na verdade, ela vai exemplificar o método que você utilizará, a natureza da pesquisa que você escolheu, né, para resolver aquele problema. Então, voltando, temos uma pergunta, temos um problema. Nós queremos responder esse problema. Vamos acrescentar quais partes e quais critérios do problema que serão respondidos ali na elaboração dos objetivos. E agora a gente chega num outro ponto, né? Que tipo de pesquisa nós vamos executar? Nós trabalharemos com uma pesquisa básica ou com uma pesquisa aplicada. São formas diferentes de abordar a pesquisa. Por exemplo, a pesquisa básica é aquela pesquisa, como está aí no slide, que gera novos conhecimentos, mesmo que a gente não entenda, não consiga aplicar na prática num primeiro momento. Então, existem questões filosóficas, existem questões políticas, existem questões biológicas, leis físicas, processos químicos, que nós queremos demonstrar, mas nem sempre conseguimos dar uma aplicação imediata. As pessoas têm dificuldade de entender, muitas vezes, que a pesquisa ela pode ser básica, né? Mas muito do que a gente faz na universidade acaba sendo pesquisa básica, que demorará algumas décadas para que seja aplicada. Já a pesquisa aplicada, ela gera uma aplicação imediata ou praticamente imediata. Geralmente o que a gente quer é uma solução rápida para o nosso problema, uma resposta que possa ser utilizada. Então aqui, professores e estudantes, geralmente no seu dia a dia, nas perguntas que vocês estão levantando, vocês estarão procurando respondê-los nesta categoria de pesquisa aplicada, que é a pesquisa mais prática e mais frequente aí neste nível de ensino. Deixa eu aproveitar e complementar um pouquinho essa ideia da pesquisa. Ela, primeiro, a gente tem que pensar assim, tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada, ela é passível de inovação. As duas permitem inovar. De que forma? Uma criando um novo olhar sobre um determinado problema. A pesquisa aplicada, ela já cai direto para um processo de inovação, porque você está tentando resolver uma coisa mais física, uma coisa mais palpável do nosso dia a dia. O que a gente precisa ter noção assim, é que o nosso estudante ele não precisa entender desses dois termos. Isso não vai ser solicitado para eles ou para vocês ao longo do trabalho. Isso será identificado pelos avaliadores e é importante que o orientador identifique isso. Por quê? Isso facilita a vida do orientador e facilita também depois na hora de ele fazer a escolha e orientar os estudantes de quais ferramentas ele vai utilizar ao longo da pesquisa dele. Que é interessante ele usar. Agora a gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas também mais à frente, mas antes da gente falar, eu acho importante trazer um outro ponto muito significativo, que é o da simplicidade. A simplicidade, ela se dá no fato de nenhuma pesquisa tem o propósito de dizer para nós, para a sociedade, como deve ser feito alguma coisa, ou como esta coisa, ou este objeto, este fenômeno deve ser avaliado ou entendido. O que a pesquisa ela se propõe, tanto na básica quanto na aplicada, é gerar novos olhares, é gerar outras possibilidades. Então, tendo isso claro para nós, essa simplicidade, a gente já entende que o nosso trabalho vai até onde nós conseguimos ir
E que outras propostas, outras evoluções vão partir daí em diante, né? A pesquisa ela nunca termina. E a verdade ela nunca é absoluta. Por isso que a gente tem tantas diferentes observações, diferentes ideias sobre os mesmos temas, né? Muito bem. E aí, quando a gente pensa, então, em formas de coletas de dados, na busca de informações, né, como que nós vamos chegar realmente aí à resposta, né, à nossa pergunta? A próxima tela a gente está enxergando aí, ó, quantos objetivos a nossa pesquisa pode ser: descritiva, explicativa ou exploratória. Vamos falar primeiro da descritiva, né, Fabiano? Isso. A descritiva, ela vai entrar mais naqueles objetivos que nós estávamos naqueles verbos assim, de compreender determinado fenômeno, né? Então ela vai trazer o quê? Ela vai trazer uma análise detalhada de tudo que envolve aquele determinado fenômeno, um olhar diferenciado, de repente a gente vê que tem uma influência da questão climática. Vou fazer um exemplo assim bem hipotético aqui. Tem uma influência da questão climática na durabilidade da rocha, que isso é muito pequeno, porém existe essa influência. Então eu vou colocar lá na descritiva que foi identificada essa influência, né? Você quer complementar, Débora? Não, pode continuar. Posso continuar. A explicativa, ela já vai entrar num um olhar mais para o fenômeno, né? Olhamos para o fenômeno, então tendemos a explicar esse fenômeno. Eu acho que eu tenho uma continuidade dela aqui para facilitar isso. Que é identificar esses fatores que determinam, contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então eu vou explicar um determinado fenômeno, isso aqui já entra num outro fator que ela pode ser tanto na parte social quanto na parte mais física, né? Agora, nesta situação da pesquisa explicativa, como está neste slide, a busca é relacionar causas e consequências. Eu observo um fenômeno e eu questiono por que ele acontece. Então, explicar o porquê. Por que está chovendo mais? Por que a fruta ela tem uma duração de prateleira maior ou menor? Por que nós temos tido migrações de povos, né, de países, de tais países para o Brasil? Por que a nossa economia está ou não está estável? Então, essa busca da explicação tenta correlacionar causas com efeitos, e é a característica da pesquisa explicativa. Já a pesquisa, o terceiro tipo, a pesquisa exploratória, ela é, como o próprio nome diz, uma visão inicial, uma visão exploratória sobre um tema. Você ainda não consegue, por exemplo, esclarecer como fazer um teste. Eu não sei nem por onde começar. Eu ainda não tenho as variáveis a serem controladas. Então eu posso começar explorando um tema, né, esclarecendo os conceitos, analisando o problema. É uma pesquisa introdutória quando a gente não tem muito por onde se basear. Vou me explicar melhor. Vamos pegar, por exemplo, a questão da água. Estamos analisando a qualidade da água. Se eu for fazer uma pesquisa descritiva, nós vamos, então, descrever a qualidade da água ao longo dos 12 meses no meu município. Isso foi a pesquisa descritiva. Explicativa. Eu vou fazer a correlação das causas da variação da qualidade da água. Então, nós vamos comparar elementos climáticos, índice pluvial, época de colheita ou de plantio, veneno na lavoura na nossa região, com a qualidade da água, e explicar mecanismos que possam estar causando esta variação. Numa pesquisa exploratória,
nós teremos uma tentativa de levantar os aspectos que podem influenciar a qualidade da água. Então, a água está tendo variação de qualidade, o que é que pode estar causando? Essa pesquisa exploratória é ainda na identificação, nos primeiros estágios de identificação das possíveis causas, ainda sem os testes ou as correlações de causa e efeito. Que bom. Vocês estão visualizando um pouco o slide que traz os conceitos, né? E a gente pode também pensar um pouquinho que quando a gente está fazendo esse tipo de análise, as coisas se misturam um pouquinho. A gente vai de um âmbito para o outro. Lá, quando a gente falar da metodologia na hora de escrever o projeto, ninguém precisa colocar isso, viu, pessoal? É importante estar atento que não é preciso descrever. Isso a gente faz na universidade. A gente coloca, minha pesquisa exploratória, eu vou utilizar métodos experimentais, eu vou utilizar saídas de campo, vou utilizar estudo bibliográfico, isso aí a gente faz lá. Aqui, o que a gente precisa mesmo é que vocês escrevam quais serão os procedimentos de vocês, como que vocês farão isso. Esse entendimento o professor avaliador ele já vai conseguir. Para vocês é interessante o orientador ter claro isso. Na hora que o estudante está partindo do nada, ele está indo para uma exploração. Ele está explorando um fato, ele vai identificar, vai ver o que realmente tem nesse ambiente que ele está conversando. Então, se ele está partindo do nada, está lá na exploração, ele não vai necessariamente ter tempo para cumprir todas as etapas. Alguns trabalhos chegarão para nós no final de agosto com propostas explicativas, outros com propostas exploratórias. Depende de que ponto você está no trabalho com o seu aluno. É um trabalho que a gente já está fazendo desde a Feira de Ciências do ano passado, ou é um trabalho que a turma inteira está trabalhando já de forma interdisciplinar. Então, ela poderá estar em diferentes níveis. Isso. Agora, o que eu iria chamar a atenção também é para a questão do tempo, né? Quando a gente pensa, não que isso seja uma regra, mas na hora que a gente entra numa questão exploratória, ela vai demandar o tempo, ele acaba ganhando uma elasticidade, porque a gente depende de outros fatores, depende da complexidade. Então é importante estar atento a isso. Geralmente, as descritivas, elas são mais rápidas, são mais simples, e as explicativas também podem ser, desde que a gente não entre com uma quantidade muito grande de fatores que envolvam esse objeto que nós estamos estudando. Aí a gente vai chegar numa outra questão que é delimitar, e isso é muito importante lá no nosso objetivo, delimitar o tamanho do nosso ambiente, até onde que nós vamos. Então, se é algo muito complexo, eu posso escolher 2 ou 3 fatores para fazer análise e me deter a ele. Usando esse exemplo da qualidade da água que nós estamos trazendo, nós podemos usar assim, eu vou trabalhar com análise de pH da água e vou trabalhar com uma análise visual do ambiente para ver como é que estão as questões do entorno, né? Então a pessoa vai se deter em 2 tópicos e vai analisar estes 2 tópicos. Se ela for abrir muito leque, isso tudo vai demandando tempo. E aí tem esse ponto que a Débora trouxe, que é a gente conseguir chegar com um trabalho mais lapidado, mais concluído no final do ano. Quanto mais aberto for, maior a demanda de tempo que a gente vai precisar. Então, quando a gente vai conversando com os estudantes, a maioria das vezes vem um tema bastante amplo. A gente também passou por isso quando estava estudando, né? Chegou lá, fez aquela proposta de trabalho de conclusão de curso e o professor olha para a gente, muito interessante, mas precisamos direcionar mais o teu trabalho, né? Vai ser o mesmo exercício, porque a ideia ela vem bastante bruta e esse processo de lapidar é interessante. Então esses temas aqui servem até como possíveis argumentos para trazer para os estudantes. Olha, se você for analisar toda essa quantidade de dados, isso vai demandar X tempo.
Se você for analisar menos, ou tais, ou vamos fazer um recorte aqui, isso vai demandar menos tempo. Então, pensar naquilo que é possível dentro desses meses os quais nós temos, né, que é um ciclo aí de praticamente um semestre de trabalho, um pouquinho mais, né? Eu quero destacar aqui também que no momento do encaminhamento do resumo, não necessariamente o trabalho estará concluído. Isso é importante. A gente sabe que vocês podem estar começando a desenvolver um projeto e vocês terão apenas hipóteses, resultados esperados, mas terão uma metodologia. O que nós esperamos encontrar na avaliação prévia não é o resultado concluído dos trabalhos, mas sim uma proposta que nos mostre que tem ali boas ideias, métodos adequados e que será possível de ser desenvolvido neste período. Aqui a gente está acessando na tela como que é a ficha de inscrição, para começarmos a enxergar o que você terá que entregar até 28 de agosto. Então, não esperamos que todos tenham os resultados concluídos. Posso aproveitar e colocar aqui, mostrar as telas para vocês, pessoal. Entrei no site da Feira de Ciências e aqui na Feira de Ciências tem Conheça a Feira e tem a parte de regulamento. A nossa ideia inicial era colocar só o regulamento, mas a gente viu a necessidade de colocar outros documentos, então a gente deve mudar aquele nome. Ali, o que tem aqui, né? Um dos documentos que estão aqui é a ficha de inscrição do aluno, que na verdade é a ficha de inscrição do grupo. Clicando nela, vai abrir um PDF, e esse PDF aqui, ele vai apresentar todos os dados que serão solicitados ao longo da inscrição, dentro do sistema da feira. A inscrição, ela se dá por aquele link lá na página da Feira de Ciências, né? Geralmente as feiras fazem a inscrição assim. Tem algumas que recebem os papéis por escrito, mas a nossa já é pela internet, vai no âmbito de inscrições, e aí o sistema vai passo a passo solicitar para vocês essas informações que estão no PDF. Tá? Esse ponto que a gente está seguindo por aqui. Então, primeiro é a parte de caracterização, de identificação dos estudantes, os quais nós não estamos abordando aqui na nossa escola interativa, mas sugiro que todo mundo dê uma olhada lá, porque tem muito professor que gosta de fazer inscrição pelos estudantes, chega na hora de fazer a inscrição, falta dados do estudante, e às vezes a pessoa acaba perdendo muito tempo em tendo que coletar esses dados e depois ir lá e escrever tudo de novo, né? Aí saímos da parte de identificação, vamos começar exatamente com isso que a gente está colocando lá. O trabalho de pesquisa. O que a gente quer saber aqui? A gente quer saber, principalmente, qual que é o problema, quais são as hipóteses e quais são os métodos. Os métodos é aquilo que a gente está conversando agora, né? Falando assim, do que precisa realmente colocar e daquilo que não precisa. Clareando vocês de quais são essa organização dos métodos, né? Se é descritiva, se é exploratória. Agora a gente vai falar um pouco do que é qualitativa, do que é quantitativa. Mas para vocês terem isso claro. Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta para você, então, para ficar bem claro isso que você falou sobre a inscrição. Então, okay. Quem faz a inscrição é uma por grupo. Então, o orientador faz a inscrição de todo mundo do grupo. Então, nós sugerimos que eles façam juntos, que eles estejam juntos na hora de fazer a inscrição. Por quê? Serão solicitados diversos dados. A pessoa do grupo que for fazer a inscrição, ela precisa ter todos os dados dos outros participantes. Na hora que abre a tela, ela só vai conseguir passar para a tela seguinte na hora que ela tiver preenchido todas as solicitações que estão aparecendo para ela ali.
Então, isso aí faz com que as pessoas às vezes entrem e daí vai lá, falta uma coisa. Daí, às vezes as pessoas inventam um dado, isso é muito complicado, porque chega um determinado momento a gente precisa entrar em contato com os integrantes do grupo, e aí você vai lá, aquele telefone não corresponde. Então, assim, precisa ter bastante atenção nesses dados e também os nomes, as palavras. Os certificados saem pela informação que está ali registrada. Então, se eu escrevi o sobrenome do meu colega errado, ele vai sair no certificado errado. E depois, para a gente fazer essa alteração, vai demorar um pouquinho, vai ficar complicado. Então, a gente sugere que, se o professor quiser fazer a inscrição pelo grupo, ele baixe a ficha de inscrição que está no site, anote todos os dados bem claro e a pessoa faz então a inscrição do grupo. O que é muito, muito importante. Usem um e-mail do grupo, utilizem um e-mail que o grupo, não precisa ser todos o grupo, pode ser de um integrante, mas que esse integrante acesse com frequência. Chega um determinado momento, a gente começa a enviar informes por e-mail e acontece com frequência. As pessoas ligam para nós e dizem assim: eu não recebi nenhum informe. Eu disse, mas você acessou a sua caixa de e-mail? E a pessoa diz para nós: eu não me lembro a senha porque eu inventei o e-mail para fazer a inscrição. Isso aí não dá certo, gente. Tentem utilizar um e-mail que já é de uso corriqueiro, porque na hora que chegar uma mensagem, vocês vão receber essa mensagem. E deem aquela olhada na caixa de lixo eletrônico, porque algumas vezes, como a gente manda e-mail para muitas pessoas, esse e-mail pode ser reconhecido como spam pelo sistema e parar na caixinha lá de lixo eletrônico, né? Maravilha, Fabiano, obrigada. Então, voltamos aqui a essa imagem da ficha, que a gente está mostrando propositalmente para que vocês percebam que não precisamos de um trabalho finalizado no momento de inscrição. Você tem a ideia, tem os objetivos, né? Você tem ali uma proposta de método e isso será apresentado nessa ficha que será preenchida online juntamente com os estudantes. Então, quando a gente olha ali na ficha, trabalho de pesquisa 3.2, questão ao problema identificado, é aquilo que nós já conversamos no outro momento. Você vai preencher ali o problema identificado, o que se pretende investigar. Está finalizado ou não, você tem como indicar também nessa ficha. Posteriormente, temos a hipótese ou objetivo, e então a descrição detalhada dos métodos. Aqui nós vamos ler e tentar identificar se será possível, com esta metodologia, você atingir os objetivos. Se será possível, com esta metodologia proposta, você responder a sua questão. Exatamente. E então aqui é como se a gente estivesse lá na nossa folha super colorida e já chegando no nosso quarto passo. O que a gente vai ter também aqui nessa ficha é uma descrição dos materiais que serão utilizados. Gente. Isso aqui ele vai estar extremamente relacionado com o método que será utilizado. Então, a coesão entre esses itens que nós estamos apresentando para vocês, ela gera uma pontuação para cada grupo. Então, o que a gente faz aqui? Olha os métodos, vê os materiais que a pessoa está utilizando e também qual que é o cronograma que ela está se propondo a fazer. Aqueles que já têm algumas fases adiantadas, é óbvio que eles vão ter mais resultados, mais insumos para colocar no que a Débora já tinha citado para vocês, que é o resumo do trabalho. Eu vou até frisar aqui, e já está escrito nessa ficha, né? Esse resumo, ele é o seguinte: relate as ações realizadas até o momento. Se você não teve resultados, relate o processo que você está iniciando, como é que você vai fazer isso acontecer. Os resultados parciais ou totais, se houverem. Se houver resultados totais, por favor,
citem aqui, esse é muito importante, né? E colocar, e também assim, muito importante, não colocar, eu acho que eu até vou pedir para o pessoal frisar esse não colocar aqui, os nomes dos autores. Por quê? Nome de autor identifica o grupo. Quando a gente faz a avaliação do projeto de pesquisa, essa avaliação ela é feita num sistema cego. O professor avaliador, ele só recebe as informações que estão aqui nessa ficha, nessa parte da ficha, sem visualizar os dados do grupo. Por quê? Nós não queremos que haja favorecimentos, né, e que o professor se deixe levar por questões talvez emocionais aí em relação aos estudantes. Então é muito importante que não apareça o nome de ninguém que seja integrante do grupo, ou também de pessoas da escola que participam da pesquisa dentro desse ambiente aqui. Vocês vão perceber. É interessante, Fabiano, que eu acho que agora que os professores que estão nos assistindo estão visualizando a ficha de inscrição, eu agora acredito que todo mundo vai querer se inscrever. Porque para perceber que realmente um resumo de 400 a 500 palavras é algo simples. A gente precisa, nesta etapa de finalzinho de agosto, começo de setembro, nós vamos avaliar a viabilidade do que vocês estão fazendo. Então, não precisa estar com o trabalho pronto, você precisa estar com o trabalho em andamento, né? E aqui nós avaliaremos trabalhos em diferentes pontos. Se você já tem um trabalho completo, com resultados obtidos, ok, isso estará aqui apresentado no resumo de 400 a 500 palavras. Ah, você já está com tudo pronto, tem inclusive tabelas, gráficos, fotos, você pode anexar um documento como está ali abaixo. Mas se você está com uma proposta inicial, você vai relatar o que foi feito até o momento. E nós não estamos preocupados em selecionar apenas trabalhos prontos. Nós estamos preocupados em selecionar as melhores ideias, as melhores propostas, né, estejam ou não prontas. Isso, eu até quero complementar essa fala da Débora, a gente já conversou um pouco sobre isso no outro Escola Interativa, mas vale lembrar que o que se propõe aqui é que experimente o método, experimente a investigação. Então, por isso, não é exigido um relatório final nesse momento. O relatório final apresentarão aqueles que forem selecionados como finalistas. Esses deverão postar o relatório final alguns dias antes, acho que uns 10 dias antes do evento aqui em Foz do Iguaçu. Lá em novembro. Isso, lá em novembro, né? Por quê? A gente também quer que aproveite esses meses para ir evoluindo a pesquisa. A gente sabe que é uma coisa que demanda, né? Outra questão importante que eu queria chamar a atenção para vocês, lá por uma questão de sistema, nós mudamos o sistema de contagem, não é mais por palavras, é por caracteres. Se eu não me engano, ficou de 1.500 a 2.000 caracteres. O sistema ele vai apontar para vocês isso na hora de escrever. Então escrevam o seu resumo, não se preocupem muito com isso, e depois na hora, até se ficar um pouco maior, você faz pequenos cortes, vai fazendo algumas pequenas adequações aí para que ele fique no formato ideal. Outro ponto interessante, assim, que nós optamos por criar foi o anexo de documentos. Esse ano será apenas um documento no formato PDF que será anexado, e ele pode conter gráficos, imagens, relatos, desde que não apresente fotos do grupo, né? O pessoal adora tirar foto, adora, a gente está numa época do selfie, né? Selfie do grupo, coloca no anexo, perdeu ponto. Então, muita atenção, não perca ponto pela vaidade, pela alegria de se colocar lá. A gente vai encontrar esse pessoal, a gente vai se ver, todos vão ser devidamente reconhecidos. Aqui a gente quer o conhecimento, são as ideias, ok? Então, muita atenção no anexo. Já aconteceu as pessoas colocarem fotos delas fazendo a experiência.
Para nós, a foto que interessa aqui é da experiência, o que apareceu lá. Pode mostrar, de repente teve um resultado, usou algum tipo de corante, usou algum tipo de... teve uma reação, quer demonstrar que fez a reação. Ótimo, tira a foto da reação, coloca no arquivo, gera o PDF e posta lá para nós. Okay. E calma, porque nós teremos para mostrar os detalhes. A gente deve lembrar, e à tarde nós vamos falar um pouco mais sobre isso, que o processo de construção da pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, ele será documentado. Documentado em um caderno de campo, registrado em um relatório. Então, essas fotos detalhadas, assim como as tentativas e os erros, aí sim as fotos do grupo trabalhando, estarão em um outro local, num caderno, num registro de campo, que será mostrado em loco na feira. Este momento de avaliação, que é o primeiro momento da feira, ainda não é a hora para isso. Esse momento nós queremos ver as ideias e a viabilidade dos métodos empregados para isso. Então, eu vou fazer uma retomada ali. O que a gente está conversando aqui? Questão ou problema identificado, né? É um pouco o cenário, o que está me movendo a fazer esse movimento de pesquisa. Hipóteses ou objetivos. Já falamos um pouco dos objetivos, os verbos que a gente tem que prestar atenção na hora de definir os objetivos. Ainda falamos pouco sobre hipóteses, de repente podemos falar um pouquinho mais sobre as hipóteses. E falamos também da descrição dos métodos, né? Estamos identificando os métodos, conhecendo um pouco mais sobre os métodos e já olhando rapidamente para a questão dos materiais, que é um detalhe, né? É um ponto que vai surgir naturalmente a partir da definição dos métodos, né? Então, agora eu quero voltar um pouquinho para essa questão dos tipos de métodos de pesquisa e entrar numa questão que é quantitativo e qualitativo. O que é quantidade, o que é qualidade, né? A quantitativa, ela vai sempre trazer números. O que acontece é que, geralmente, nós trabalhamos com os dois sistemas. A maioria das pesquisas traz os dois sistemas, traz informações quantitativas e traz informações qualitativas. Não tem problema. Não precisa ficar assim, não, minha pesquisa então é quantitativa e agora eu só posso trazer dados quantitativos. Não, relaxa, não é isso. É muito interessante quando a gente tem essa cruza de informações, realmente. Por quê? As quantitativas, elas vão se apresentar naquelas tabelas e nos gráficos. E isso nos ajuda a interpretar, nos ajuda muito a interpretar os fenômenos, né? Então a gente vai ter o quê aqui? Traz números, traz opiniões, traz informações que são possíveis de classificá-las. Classificá-las é criar uma métrica. Tantos responderam que sim, tantos responderam que não sabem, tantos responderam que... tantos responderam que têm certeza que não gostam daquilo lá, por exemplo, né? É interessante a gente ter em mente, Fabiano, que às vezes a gente tem a ideia de que um tipo de pesquisa é melhor do que o outro, melhor quantitativo ou melhor qualitativa. Mas, como você disse, a escolha da forma ou das formas usadas é baseado na melhor forma de responder a nossa pergunta. Então, mas se eu fizer uma pesquisa qualitativa, eu vou ter, não terei gráficos com números. Não é esta a questão importante. A importância está na melhor forma de responder à pergunta. Um outro equívoco interessante que os estudantes muitas vezes apresentam é a ideia de que, se eu for trabalhar de forma qualitativa, eu não vou ter que ler tanto, ou eu não vou ter que me basear em literatura, ou ficar com tantas leituras e tantos livros.
Então, isso também é uma visão errada, uma visão equivocada. Independente da forma que você vai trabalhar, sempre haverá uma etapa de revisão da literatura, uma etapa de estudo paralelamente à coleta de dados. Exatamente. E antes da gente entrar na qualitativa, eu só vou chamar a atenção para uma questão que é, quando nós trabalhamos na quantitativa, é importante estarmos atentos à questão da quantidade de grupo, de pessoas que vamos definir para essa pesquisa. Por quê? Existe um cálculo de amostra. Nós não vamos, ninguém aqui nesse processo da Feira de Ciências vai ser rigoroso com isso. Na universidade, são bastante rigorosos com a questão do tamanho da amostra. Então, se tem um cálculo total da população ou da quantidade desse objeto e se define um mínimo na parte de estatística necessário para você ter uma amostra real. Por exemplo, eu quero fazer opinião, vou trazer isso agora para o ensino, para a educação básica. Eu quero saber a opinião da escola sobre um determinado assunto polêmico. Exemplo, Copa e eleição. As duas coisas se relacionam? Sim ou não? O resultado da Copa interfere no resultado da eleição para a presidência e para o governo do estado? Sim ou não? Eu vou entrevistar, então, um aluno de cada turma. Isso é importante. Então, eu estou definindo, eu quero saber a opinião das diferentes faixas etárias, diferentes níveis dentro da escola, para chegar lá. Vou entrevistar 1 ou 2 estudantes de cada turma e fazer essa pergunta para eles. Ok, essa é a minha amostra. Agora, essa pessoa vai fazer uma amostra assim, eu quero saber a opinião da escola, só que eu só entrevistei os estudantes de um determinado nível, do segundo, do nono ano do fundamental ou do primeiro ano do ensino médio. Isso não vai se caracterizar como uma amostra da escola, porque ela reduziu o público numa única faixa, num único ano. Então, a gente precisa alterar o título lá, nosso objeto, dizendo, vou pesquisar a opinião dos alunos do primeiro ano do ensino médio ou do nono ano do fundamental da escola X sobre a relação Copa, jogos, eleições. Então, isso é uma coisa importante de estar atento na definição da amostra. Dica, Débora. E aí a amostra e as variáveis são realmente centrais na nossa definição do estudo. Mas, Fabiano, nosso tempo está terminando. Para quem está ao vivo, eu gostaria de convidar para que retorne às 14 horas. Podem apresentar perguntas. Para quem está assistindo já não em tempo real, no site da feira, nós temos lá um espaço para questionamentos que podem ser enviados e respondidos em tempo do aproveitamento da resposta para que você possa participar da Ciências. Então, à tarde, nós nos encontraremos às 14 horas, continuando essa definição de como fazer a pesquisa na escola e as etapas do método científico. Você quer dar um tchau também, Fabiano? Ok, vou dar um tchau e guardar o tema da pesquisa qualitativa e a sequência dos procedimentos, enfim, outros temas que a gente vai tá louco para conversar com vocês, na verdade, falar a respeito deles, para as 14 horas, e agradecer quem esteve com a gente aqui essa 1 hora de bate-papo, agora no horário da manhã. Espero que tenha sido bastante proveitosa essa 1 hora e, como a Débora falou, a gente também está disponível nos canais de comunicação do site, né, e também pelo Facebook. Pode escrever para a Feira de Ciências que a gente vai respondendo as dúvidas conforme forem chegando para nós. Obrigado. Maravilha, pessoal. Então a gente espera que todos voltem hoje às 2 da tarde, como o pessoal falou. Se você, como a Débora apontou, não está vendo ao vivo, tem ali no site da Escola Interativa todas essas escolas interativas do pessoal do Ficiência. Então, da semana passada está disponível lá, essa que a gente está concluindo agora, depois vai estar da tarde, e as que a gente vai realizar ainda esse mês. Obrigada para todo mundo, até daqui a pouco.